Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Fazem sonhar recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. Que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. A paz de Deus. Ok, agora são 17 horas e 57 minutos, 17h57. Estamos mais uma vez com a graça de Deus e com certeza com a proteção do Espírito Santo, começando mais um programa Falando de Jesus, nesta segunda-feira, exatamente do dia 20 do mês 7 do ano de 2015. Com muita alegria e com muita satisfação,
Estamos aqui com a graça de Deus, realmente para agradecer a Ele por mais um dia de trabalho, agradecer a Ele por mais um dia de luta, agradecer o nosso bom Deus por todas as dificuldades que nós passamos na vida, porque Jesus falou que basta a graça dele sobre nós que já ganhamos tudo. Por isso, se você tiver algum problema, se você tiver alguma dificuldade, não se importa, não se iluda, não se fique triste, não se decepcione e também não murmure. Por isso, busque sempre o Senhor, porque Ele que vai ser o seu conforto, Ele que vai ser o seu cajado, Ele que vai ser inspiração para você vencer todas as dificuldades que aparecer. Com certeza vai aparecer. Porque o Senhor falou, se assim nós estivéssemos com Ele e caminhando com Ele, no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós teríamos dificuldade, no mundo nós teríamos decepções, no mundo nós teríamos dor, no mundo nós teríamos muitas coisas mais. Não dá tempo para falar todas as coisas do mundo, mas de uma coisa eu tenho certeza, Jesus está aqui e Jesus estará aí. Desde já eu quero cumprimentar as comunidades que nos ouvem hoje em Balneário de Carapebus, Novo Horizonte, São Diogo, a você de Cidade Continental, a você de Central Carapina, Jardim Carapina, a você de bairro de Fátima, a todos os nossos ouvintes de Jardim, Limoeiro, a você do Rosário de Fátima, a você que está nos ouvindo em Boa Vista, a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo em Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, a você de Colina de Laranjeiras, Chico City, a você que está em Vista do Mestre, um abraço para toda a comunidade de Vista do Mestre e também os nossos amigos ouvintes lá do bairro de Maria Nilbe, de Vista da Serra 1, Vista da Serra 2, a você que está em Campinho da Serra 1, Campinho da Serra 2, a todos que nos ouvem em Planalto Serrano, no Bloco A, Bloco B, Bloco C, e também, com certeza, pelo menos a mensagem chegou, estamos em conexão com a Rádio Educadora Talento, lá no bairro de São Domingos, na Serra Sede, próximo da Serra Sede, e também lá no bairro de Palmeiras, né? Quero acreditar sim que esteja tudo certinho por lá. Mas eu quero desde já também mandar um abraço para o meu amigo Sidney, lá da Eletroviva, que está nos acompanhando hoje pela primeira vez o programa Falando de Jesus, lá no seu estabelecimento, onde com certeza lá você encontra quase de tudo, ok? Então, um abraço para meu amigo Sidney, toda a equipe da Eletroviva lá em Novo Horizonte, está acompanhando a nós com certeza hoje o programa Falando de Jesus, que já está presente no estúdio da Rádio Popular, o mensageiro, o portador da voz, que Deus vai iluminá-lo através do Espírito Santo para trazer essa mensagem para o meu coração e para o seu coração. Quero mandar um abraço para o meu amigo Edmar Barbosa, meu amigo Leandro, meu amigo Edinaldo, né? Quero mandar um abraço para o meu amigo também, ele que está lá em Novo Horizonte, o meu amigo Heraldo, né? O meu amigo Sebastião, que está lá em Laranjeiras, aonde você estiver, na praça pública, aonde você estiver no seu comércio, quero mandar um abraço para você que está nos ouvindo e nos assistindo em Cachoeiro do Itapemirim, você que está no Rio de Janeiro, a você que está no Pará, a você que está lá em Miami, a você que está em qualquer lugar do Brasil. Este programa não tem fronteira. Deus vai abrindo as portas e Deus vai fazendo as conexões e com certeza você está na melhor programação do seu sistema de rádio via cabo, que é o programa Falando de Jesus. Esse compromisso é com Deus, esse compromisso é com a palavra, esse compromisso é com a mensagem, esse compromisso é para que nós temos paz, que nós temos amor, que nós temos vida, que nós temos sabedoria, que nós temos honestidade, que nós temos pureza no coração para exatamente estar preparado para cada dia. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, 18 horas e 1 minuto. Um abraço ao meu amigo João Marcos, não poderia esquecer dele, né, João Marcos? Esquecer do meu amigo João Marcos, senão ele vai ficar triste, né? Quero mandar um abraço para meu amigo Graucio Santos, lá em Vista da Serra 2. É as pessoas conectando, são as pessoas ligando, são as pessoas participando, são você exatamente ouvindo o melhor que é para o seu coração. Programa Falando de Jesus, segunda-feira, está no ar. Ó Deus que estás nos céus, Senhor
arquiteto do universo. Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois,
Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Atenção, emissoras de rádio. Boa noite para todos. Mais uma vez estou aqui nesta rádio para trazer mais uma palavra de Deus para todos aqueles que tiverem condições de me ouvir nesta tarde, neste início de noite. Meu nome é Dinamar Medeiros, sou diácono da Primeira Igreja Batista em Jacaraípe, ali sendo pastoreado pelo pastor Walter Aguiar, pastor que eu admiro muito, o pastor que na época trouxe a palavra, e a palavra que foi para a minha salvação. 17 anos atrás, hoje ele está lá e eu também, e glória a Deus por isso, que estou na presença do Senhor. Eu quero orar neste momento, me colocar diante do Senhor e a cada ouvinte também, para que nós possamos juntos falar um pouco sobre a palavra de Deus, que nos engrandece muito. Especificamente hoje nós vamos falar sobre o céu, sobre o inferno, sobre a salvação de todo ser humano. Muitas pessoas acham que aqui é o inferno, eles estão muito equivocados. Então nós vamos esclarecer isso hoje. Jesus vai falar para nós, eu sou aqui apenas um portador da palavra. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Deus, diante da Tua presença que eu me coloco, me dispus a estar aqui, que o Senhor venha neste momento me usar em nome de Jesus, que essa palavra, meu Deus, venha atingir as pessoas, principalmente aqueles que estão carentes da Tua palavra, que estão precisando, estão em dificuldades. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a cada um neste momento. Continua abençoando esta rádio, este programa, este horário, um horário disponível para o evangelismo, para trazer a Tua palavra. E nós viemos aqui, estamos felizes, porque é mais uma oportunidade de falar de Jesus. E a melhor coisa que existe é falar de Jesus, falar do nosso Deus. E glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor e exaltado seja o Senhor. Amém. Amigos, ouvintes, todos que estão me ouvindo neste momento, eu quero iniciar, nós vamos ler um texto que está localizado no livro de Lucas, capítulo 16, de 19 a 31. Lucas, capítulo 16, 19 a 31.
Jesus aqui contando uma parábola do rico e do pobre, um mendigo chamado Lázaro. E Jesus contou várias parábolas e esta é uma delas, falando sobre céu e sobre o inferno. Aqui 2 personagens, o jovem rico e o mendigo. Iniciando no verso 19, a palavra de Deus fala o seguinte: Jesus falando que havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Jesus falando aqui sobre este homem, é um homem muito rico, muito conceituado, um homem muito conhecido, honrado, um homem que tinha praticamente de tudo, conseguia praticamente tudo na parte terrena, porque o homem rico realmente ele consegue muitas coisas. Então Jesus está falando desse tipo de homem, um homem rico, muito rico, um homem bastante abastado, sem muitas dificuldades para a vida dele aqui na terra. Mas Jesus cita também no verso 20 que havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Ele era coberto de chagas e jazia à porta daquele rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Então nós vemos aqui que Deus mostra 2 personagens. Um tinha muita coisa, o outro não tinha nada. Além de ser um pobre mendigo, ele estava doente. Ele estava com chagas e ele ficava à porta daquele homem, ali almejando alguma coisa para comer, porque ele não tinha nada. E além de não ter nada, ele era doente. Ele estava doente. E aqui fala que até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então a situação, aos nossos olhos de Lázaro aqui, o mendigo, era muito ruim na nossa visão, porque era muito pobre. E aqui ele mendigava na porta de um homem que era muito rico. Mas nós temos que entender que o rico, é bom a pessoa ser rico, ele sabendo administrar a sua riqueza, mas é muito perigoso, porque o próprio Jesus falou que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. E realmente é verdade, porque a pessoa muito rica, a tendência dele é desviar da palavra de Deus, dos caminhos de Deus, do caminho dos céus, porque ele tem muitos afazeres, muitas coisas para olhar, ele é muito conceituado, ele é muito solicitado para uma festa aqui, outra ali, então no final ele não sobra muito espaço para Deus. Isso é a realidade. Por isso que Jesus fala essa passagem na Bíblia Sagrada. Bom, aqui continuando no verso 22, fala que morreu o mendigo. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E fala que morreu também o rico e foi sepultado. Nós vimos aqui que do pó nós viemos, do pó da terra nós voltaremos. Então aqui morreu o rico e morreu o mendigo. Foram para onde? Foram sepultados para o mesmo local. Então foram para o mesmo local. Então não há diferença que quem é muito rico ou muito pobre. Aqui eles morreram e foram sepultados. Agora o importante é entender que nós morremos, para onde nós vamos? Você tem a vida eterna, você vai para os céus? Ou não, você vai para o inferno? Então aqui nós vamos ver algum exemplo no verso 23. A Bíblia fala que esse homem muito rico, pelo estilo de vida que ele levou, ele acabou indo para o inferno. Fala que no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O que nós entendemos aqui? Ele perdeu a salvação, ele foi para o inferno. Ele foi para o inferno. Ele viveu uma vida muito boa, tinha de tudo, do bom e do melhor, mas ele não conseguiu a salvação.
a maior riqueza do ser humano ele não conseguiu, ele não juntou tesouros nos céus. Ele desfrutou dos tesouros terrenos. E isso aqui é momentâneo, passa muito rápido, de repente você consegue, você perde. Mas o principal ele não conseguiu, ir para os céus. Mas aqui a Bíblia fala que ele viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, aqui Lázaro, o pobre, mendigo, doente, o sofredor, foi para os céus. Foi para os céus. Porque Deus olha o coração, Ele não olha o que você tem. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu devolvo o dízimo e tal, mas você vai ver a pessoa quase nem na igreja vai. Então, Deus olha o coração. Deus quer o seu coração. Ele olha a sua sinceridade, a sua obediência para com Ele. E é o que Deus viu aqui neste pobre. Porque ele foi para os céus, ele estava no seio de Abraão. No verso 24, fala que chamando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a minha ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então olha a situação desse homem. Esse rico estava no inferno, no tormento, um local muito quente, e atormentado em chamas que ele não aguentava mais. Então ele pede por misericórdia, e pede por misericórdia a Abraão. O que Abraão responde para ele? No verso 25, diz porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os seus males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Então essa é a diferença. Nós temos que buscar Jesus enquanto é tempo, nos colocarmos no caminho que nos leva para o céu, porque no céu nós vamos ficar tranquilos, é o melhor lugar para nós passarmos a nossa eternidade, ter a nossa vida eterna. Não no inferno, como ficou a situação deste rico, homem que tinha tudo. No verso 26, continuando, falando aqui, Abraão citando, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, quem está nos céus e quem está no inferno, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Não pode ser mudado isso aí. Então o que nós entendemos aqui? Enquanto você está vivo, você tem opção de mudança. De repente você está no caminho que leva aos céus. Mas, vamos dizer que você acaba virando as costas para Deus e você vai para o caminho que vai para o inferno. E a gente vê muito acontecer isso hoje. Ou vice-versa, você está no caminho que vai para o inferno e você acaba aceitando Jesus, mudando de direção, indo para o caminho que te leva para os céus. Então você, em vida, você tem a opção de mudança. Até porque você vive num livre-arbítrio. Você está no livre-arbítrio, você tem direito de escolha. Deus não te prendeu a nada. Então você tem essa opção. Enquanto tem vida, há esperança. Morreu, acabou. Aqui está bem claro que morreu, acabou. Muitas religiões usam fazer... A pessoa pode orar, pode rezar, pode fazer qualquer ritual. Se a pessoa morreu, acabou. Ele vai para o sono profundo, ele vai para o julgamento e Deus vai encaminhar ele para onde ele deve ir. Daquilo que ele plantou. O caminho que ele... A trajetória que ele fez. Então... não há mudança. Morreu, acabou. Acabou o fôlego, enquanto tem fôlego, tem esperança. Eclesiastes fala que mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. O morto não vale nada, não tem projeto, não faz mudança, não tem como voltar atrás.
No verso 27, ele começa a implorar, implorando a Abraão. O que ele entendeu? Bom, para ele já não tinha recurso mais, então. O local dele era o inferno. Então ele começa a exclamar aqui. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Minha casa paterna. Por quê? Porque tem 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então aqui ele já está querendo salvar a família dele. A família dele que ele está querendo salvar. Porque ele já estava consciente que ele estava perdido. Então ele queria salvar os 5 irmãos dele que estavam em vida. Aí estava vivendo aqui nessa terra. E para que eles não fossem para aquele local de tormento. Porque ele viu que o lugar é ruim. Ele viu que o lugar não é bom, é lugar de tormento, de muito calor e chamas, como nós vimos aqui no texto. No verso 29, o que Abraão fala para ele? Respondeu Abraão: eles têm lá Moisés, têm os profetas, que eles o ouçam. O que seria hoje? Tem os pastores, os evangelistas. As pessoas estão falando de Jesus, eu estou falando de salvação aqui hoje, de Jesus. Então, muito meios de comunicação, a palavra está sendo falada, e olha que está sendo falado com muita intensidade. Os meios de comunicações ajudou muito. Então, a palavra está sendo falada e a pessoa, de repente, não quer aceitar o caminho dos céus. Ele não quer obedecer ao Senhor. Então, no verso 30, ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão responde a ele: se não houve a Moisés e os profetas que lá estão, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então Abraão fala que tem os profetas, tem os pastores, o evangelismo está aí, está no mundo todo. Hoje é feito missões, tem muitos missionários na Índia, por todo o mundo, falando de salvação, falando de Jesus. Então não tem por que a pessoa falar que não ouviu a palavra de Deus. Isso é mentira, todos já ouviram. Agora é o livre-arbítrio. Deus deixou o livre-arbítrio. Então aqui é Jesus, o próprio Jesus, falando essa parábola, explicando aqui sobre o céu e explicando sobre o inferno. Que às vezes a pessoa fala que o inferno é aqui. Não, o inferno é bem diferente. Aqui citou que é fogo mesmo. Então a pessoa está muito equivocada, muito leiga a pessoa que fala isso. Mas se você perguntar hoje, mas como eu posso ser salvo? A pessoa pode entender assim: eu não tenho condições de saber se eu sou salvo. Tem sim. O próprio Jesus fala, e como Jesus explicou, e explicou muito, em Marcos 16, 16, e Jesus fala: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Em Mateus 7, 21, fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tem outros versículos, mas nós aqui podemos juntar a parte A do 16 de Marcos e a parte B de Mateus 7, 21, que vai ficar desse tipo: todo aquele que crê e for batizado e fazer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse será salvo. Fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque crer não é difícil, muito crer. Muitas pessoas crê, fala em Deus, professa, mas professa com os lábios, o coração está longe de Deus. Então crer não é difícil. Muitos creem em Deus, mas não servem, não obedecem a Deus. Outros chegam a ser até batizado, mas o batismo ainda não salva.
é um ritual, é uma aliança para aqueles que aceitou Jesus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, faz a vontade de Deus, e esse será salvo. O próprio Jesus falando, esse será salvo. Porque muitos professam a fé, mas não sustenta a fé. Ele não serve a Deus. Ele fica como se servindo a Deus parcialmente, muito parcial. E Deus não quer isso de nenhum de nós. Deus quer que nós nos entregamos a Ele, mas entregamos por completo, não parcialmente. Não parcialmente. Eu vi uma passagem aqui também, que Jesus ainda falando, Jesus foi interrogado pelos fariseus. Os fariseus sempre interrogavam Jesus. Apesar de eles não entenderem muita coisa, eles questionavam Jesus. E um dos questionamentos foi em Lucas 17, 26. Os fariseus aqui estão questionando a Jesus de quando viria ser o reino de Deus. Quando seria isso? Então Jesus responde para eles: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O próprio Jesus aqui falando dele próprio. Jesus ia morrer, ressuscitar no terceiro dia, subir aos céus e vai voltar para buscar os seus no tempo certo. Então, ele mesmo falando, assim como foi no dia de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comia e bebia, comprava e vendia, planteavam e edificava. E aconteceu que Sodoma e Gomorra foi destruída. Então hoje, Jesus fazendo essa comparação, na época houve a arca. Teve a arca que era para a salvação dos homens. Para a salvação dos homens. Mas quantas pessoas entraram naquela arca? 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas. Ninguém quis entrar. Então é assim no dia de hoje. Jesus fazendo a comparação. A arca hoje é como se a arca está hoje de porta aberta. A arca é Jesus. Você tem que entrar na arca. E a pessoa não quer Jesus. Ele não quer entrar na arca. Porque este é o momento. Jesus vai vir nas nuvens. A Bíblia fala como um relâmpago. Vai ser muito rápido para ele buscar a sua igreja, buscar os seus escolhidos. Como veio o dilúvio. Então ele está fazendo aqui a comparação. Que o momento é este. Você que está longe de Jesus, você que é afastado do Evangelho de Cristo, você que não conhece, você que só que já ouviu falar, que nesse momento você venha despertar, interessar, porque o próprio Jesus falou e está acontecendo, e os tempos já estão no fim. Jesus está chamando, está implorando, a palavra está sendo falada, e Jesus vai voltar. Mas ninguém sabe o dia e nem a hora. Ninguém adianta arriscar datas, porque não existe datas concretas. Jesus vem a qualquer momento, pode ser daqui 5, 10 minutos, amanhã, daqui 1 ano, ele vai descer na nuvem, todo joelho se dobrará, todo mundo verá. Mas e aí? Se o seu joelho dobrar nesse momento, pode ser muito tarde. Você tem que se encurvar diante de Jesus, o momento é hoje. Não deixe para amanhã. O momento é hoje, o momento oportuno é agora. Então aqui Jesus dando um exemplo, e nós entendemos que foram poucas pessoas que entraram naquela arca. E hoje também são poucas pessoas, mediante a população mundial, a quantidade é mínima que vai ser salvo. Porque as pessoas não estão querendo. O caminho é um pouco mais difícil. E o caminho largo, eles estão indo para o caminho largo. O caminho que direciona o ser humano para o inferno. Eu quando levanto, assim, dia domingo, vou na padaria, eu vejo as pessoas saindo para a igreja, uns com a Bíblia na mão, a revista da Escola Bíblica Dominical, outros com violão para ir tocar. Aquilo ali me dá muita alegria, porque são um povo que está direcionado para o céu.
Mas eu olho por outro lado, eu vejo as pessoas já chegando no barzinho, começar a beber, uns arrumando confusão. Então essas pessoas estão direcionadas para o inferno. Mas, glória a Deus que Deus perdoa, e este é o momento de fazer a virada em sua vida, mudar de trajetória, entrar no caminho que leva para os céus. Este é o caminho. Eu quero ler agora um versículo em Apocalipse 20, 13 a 15. Apocalipse 20, versículo de 13 a 15. Aqui fala o seguinte: deu o mar os seus mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os seus mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para o lago, dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui nesse versículo está explicando bem claro que todos vão ressuscitar. Os mortos e o além entregaram os seus mortos. A pessoa pode ser enterrada, cremada, jogada ao mar. Aqui fala que até o mar vai devolver os seus mortos. Então todos vão voltar à vida para o julgamento. Vão ser julgados um por um, que fala a palavra de Deus, segundo as suas obras. Que obra que você está fazendo hoje? O que você está plantando? Olha para você neste momento, pensa direitinho. Será que eu estou agradando a Deus? Será? Pensa direitinho. Se não estiver agradando a Deus, muda de caminho. Trilhe o caminho dos céus. Obedeça a Deus. Leia a Bíblia Sagrada. Ouve a palavra de Deus. Atende o Senhor. Ele está te chamando neste momento. Então aqui fala que a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Este é o final. A segunda morte. Às vezes a pessoa fala, tem um ditado popular que fala que só não morre quem já morreu. Não, a Bíblia fala que tem a segunda morte. Segunda morte. Você vai ressuscitar e você vai para o julgamento. E você tem que vencer essa morte. Essa segunda morte em nome de Jesus. Porque a primeira você não vence, eu não venço. É a morte da carne, desse corpo físico. Aqui não tem como. Mas a segunda morte nós temos como vencer em nome de Jesus. E fala, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então o seu nome tem que ser escrito no livro da vida. Como ele vai ser escrito? Você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, confessar sua fé a Ele, e o seu nome será escrito no livro da vida. É simples. É simples. Deus quer a sua obediência. Deus, Ele quer entrar na sua vida. Ele quer entrar na vida de todo ser humano, mas muitas vezes a gente fecha a porta e não deixa Ele entrar. Nós temos várias ocupações e não damos espaço para Deus. Então esse é o momento de você refletir, pensar direitinho, porque a melhor opção é Jesus, e nós estamos no tempo do fim. Jesus explicou bem claro, nós estamos no tempo do fim, e nós temos que nos voltar para Jesus enquanto há tempo, enquanto há esperança, porque pode chegar um momento que você não tem mais condições de professar sua fé. De repente você vai estar num leito de uma cama, você vai estar em coma, eu não sei que situação você vai estar. Mas enquanto você está com a mente sadia, você busca Deus, glorifica a Deus com o seu corpo, com a sua vida. Deus quer isso de você, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento pela sua vida. Você que me ouviu neste momento, eu agradeço pela sua atenção. Eu vim trazer aqui uma simples palavra, uma palavra de Jesus. Hoje eu trouxe palavras aqui de Jesus mesmo, que foram registradas. E eu oro por você neste momento. Pai de amor, Pai de bondade, Deus, diante da Tua presença, aqui eu estou no final dessa mensagem. Eu quero colocar diante do Senhor essas pessoas, meu Deus, que ouviu a Tua palavra neste momento. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra venha fortificar nestes corações. Meu Deus, cuida dessas pessoas, tira as dificuldades, os empecilhos que estão atrapalhando eles chegar a Ti. Meu Deus, abençoe a família dessas pessoas. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe a saúde dessas pessoas.
que eles venham conscientizar que nós temos que buscar ao Senhor enquanto é tempo, porque o inferno é claro, ele existe, Jesus mesmo falou, e nós não podemos ir para este lugar. Então este é o momento, e eu coloco diante do Senhor cada pessoa que ouviu essa mensagem, que ele venha meditar e ele venha aceitar Jesus como Senhor, Salvador de suas vidas. Louvado seja o Senhor por mais este momento que aqui eu pude estar. Tu sabes das minhas limitações, o problema que eu passei esse final de semana, mas o Senhor me deu as condições de estar aqui. E louvado e glorificado é o Senhor. Amém. Rádio População, 18 horas e 38 minutos, 18 e 38. Essa foi a mensagem que Deus colocou no coração exatamente do irmão Dinamar para trazer para nós nesta noite de segunda-feira, exatamente nesse dia tão especial, começando nossa semana, começando exatamente mais um dia. Por que falando? Às vezes muitos falam, mas ele está falando que está começando. Nós estamos começando mais um dia porque estamos apresentando exatamente o programa Falando de Jesus. A palavra diz que sempre o melhor vem por último. E a nossa programação exatamente começa às 8 da manhã, terminando às 19. E nós guardamos sempre o melhor para a última parte da programação da rádio, que é o programa Falando de Jesus, onde nós podemos ouvir a mensagem, onde nós podemos entender a mensagem, de repente no cantinho, de repente num lugar isolado, de repente numa praça pública, sentado no banco, mas é o melhor. Durante todos os dias, todas as horas, nós estamos transmitindo música, estamos transmitindo blocos comerciais, mas sempre como Jesus fez no seu primeiro milagre, quando o vinho acabou e a mãe de Jesus falou para ele, né? O vinho acabou. Jesus falou, não tem, que tenha eu com isso, mulher? Mas, mesmo assim, ele foi lá e fez. E quando Jesus fez exatamente esse primeiro milagre, quando realmente foi servido, todo mundo falou, muito serve o melhor primeiro, e vocês estão servindo o melhor por último. Mas na realidade, se nós pararmos para analisar, não é assim o vinho em si, mas que Jesus exatamente, ele é o melhor. Então sempre nós estamos oferecendo o melhor agora na nossa parte, na nossa última parte da nossa programação, faltando 20 minutos para terminar a programação da Rádio Popular. E o programa Falando de Jesus, graças a Deus, há 1 ano e 2 meses, estamos para 1 ano e 3 meses, estamos sempre trazendo a melhor parte para você no final da programação. Então eu quero convidar você amanhã, a partir desse horário, 17h40, estar conosco novamente. Se você estiver em casa, convide um amigo, uma amiga. Se você estiver na praça, convide também uma pessoa para estar do seu lado. Se você estiver em qualquer lugar, ouça o que Deus tem para te falar. Nós aqui não estamos preocupados se vai ter uma pessoa ou se vai ter 1 milhão assistindo ou ouvindo. A nossa preocupação é convidar o mensageiro para que em qualquer lugar do mundo alguém possa ouvir a palavra de Deus. Porque a semente, os mensageiros trazem ela todos os dias, de segunda a sábado, para lançar. E eles lançam a semente exatamente nos terrenos que estão nos ouvindo por aí afora. E quem sabe? Quem sabe que de repente uma semente dessa cai exatamente no seu coração? De repente uma semente dessa palavra cai exatamente no seu lar. De repente uma semente dessa cai exatamente para que você
possa fazer uma aliança, que você possa, se você estiver fora, afastado, você pode retornar à casa de Deus. Quem sabe? Então essa é a nossa parte. O irmão trouxe aqui a mensagem que realmente existe o céu e existe o inferno. Então nós vamos esperar chegar no inferno? Então esta é a mensagem, né, irmão? A mensagem. Dá tempo, né? Os meios de comunicação estão ajudando as pessoas a procurar mais, né? Para procurar Deus o mais rápido possível, enquanto pode se achar. Para depois não ficar lamentando como aquele rico, né? Exatamente. Já era. Teve tempo de fazer tudo e não fez. Agora na Serra são 18 horas e 43 minutos. Neste momento nós vamos estar desfazendo a nossa rede, vai entrar a nossa vida. Inclusive ela entrou antecipada, né? Peço desculpa a vocês. E amanhã, se Deus permitir, pedimos permissão a Deus que todas as rádios estejam conectadas conosco mais uma vez. A você em todo lugar do Brasil, do mundo, também esteja nos ouvindo. E amanhã o pastor Márcio, lá da comunidade de Mestre Álvaro, aqui próximo do bairro de Taquarão, vai estar conosco. O irmão Dinamar, lá do bairro Jacaraípe. Amanhã vem um irmão exatamente lá do bairro Mestre Álvaro. E assim vem irmãos de tudo quanto é canto para trazer a mensagem. Eles não estão medindo esforço, como o irmão falou aqui. Não estava bem, estava meio adoentado. Mas o compromisso da transmissão da palavra de Deus, que ele deu a palavra dele, ele está aqui, Deus tem honrado ele. Que seja assim Deus também com os outros mensageiros. Agora sim, 18h44, eu vou me despedindo e você volta com a sua programação normal.